Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos a este canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre aquele que detém a manifestação do Anticristo. O que é que está impedindo a manifestação do Anticristo? Eu convido-vos para lermos em segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz: Sim, vós sabeis o que agora o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Na verdade, o mistério da iniquidade já está ativo, restando apenas que saia de cena aquele que agora o detém. Somente estas duas, ou a leitura destes dois versículos para a nossa meditação. Desde tempos antigos, desde o começo do cristianismo, que se trabalha a identidade daquele que está detendo a manifestação do anticristo. No grego nós temos aqui to kateron, aquilo que está retendo. Nós temos to kateron. E nós precisamos, pelo menos nós vamos tentar descobrir quem é que está detendo a manifestação do anticristo. Antes de nós trabalharmos este tema, eu quero só contextualizar a fala de Paulo aqui. Paulo, lá no versículo 1, ele diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Bom, Paulo ele aqui toca em dois temas: vinda de Cristo e reunião da igreja com Cristo. Por reunião, você deve entender aqui o arrebatamento da igreja, para ser levada a encontrar o Senhor nos ares, quando Ele regressar. Então, primeiro, guarde bem, vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Na sequência, nós temos o quê? Primeiro, vinda de Cristo, depois o arrebatamento da igreja. Mas isso não está separado por muito tempo. Quando Cristo vier do céu, Ele enviará os seus anjos, corrige o clangor de trombeta, segundo Mateus capítulo 24, versículo 31, e ajuntará os eleitos da igreja dos quatro cantos da terra. Então é isso que Paulo fala da nossa reunião. A nossa reunião com Cristo, ou a reunião da igreja, é um outro termo usado aqui por Paulo para arrebatamento da igreja. E o que estava se ensinando ali? Estava se ensinando que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele estava muito perto, estava às portas. Poderia acontecer a qualquer momento. Há outros estudiosos que até conjecturam que alguém ensinava ali que, na verdade, Cristo já tinha voltado, já tinha levado o seu povo para o céu. É o que se assemelha à teoria do arrebatamento pré-tribulacional. Alguns conjecturam que o ensino que estava havendo ali em Tessalônica, por parte de alguns mestres, é que Cristo já tinha reunido o seu povo, já tinha levado para o céu. E eu não sei direito se era isso. Uma coisa é certa, é que alguém estava ensinando, isso é certo, que o dia de Cristo e a nossa reunião com Ele estava, no mínimo, às portas, estava para acontecer. E o que está claro aqui é que a vinda de Cristo para reunir o seu povo, para ir ao seu encontro, o que estava sendo ensinado é que isso poderia acontecer a qualquer momento, sem prévios sinais. E Paulo, ele combate essa ideia. Ele é bem claro em dizer que isso o quê? O arrebatamento da igreja, ou seja, a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja para encontrá-lo nos ares, isso não acontecerá sem que antes aconteça duas coisas. O que é? Primeiro deve haver apostasia na igreja, no grego apostasia, é a queda de muitos irmãos, muitos apostatarão da fé, muitos deixarão a Cristo,
haverá uma negligência espiritual na igreja antes de Cristo vir. A igreja mergulhará em profunda apostasia. Antes de Cristo vir, a igreja, muitos apostatarão da fé, muitos cairão da fé. A palavra apostasia, que nós temos no grego, ela diz respeito ao declínio da fé, ao abandono da fé. E eu já estou aqui contra-argumentando contra aqueles que entendem que o termo grego apostasia significa arrebatamento da igreja. Não. Em nenhum lugar da Bíblia a expressão apostasia significa arrebatamento. Apostasia, ela refere-se ao abandono da fé, a retirada da fé. Ok? Então, era nesse contexto que Paulo estava usando, dentro dessa discussão, se Cristo poderia vir, conforme alguns ensinavam, a qualquer momento, para levar o seu povo, para reunir o seu povo. Era dentro dessa compreensão, foi dentro desse discurso que Paulo disse estas palavras bem aqui. Sim, vós sabeis o que agora o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ou seja, para quem Paulo escreveu, eles sabiam o que é que estava detendo a manifestação do anticristo. Para quem Paulo escreveu, os leitores de Paulo, os leitores originais de Paulo, os destinatários, eles conheciam. Mas a questão é que isso ficou oculto aqui nas páginas da Bíblia. Aquele que está detendo, Paulo ele não diz quem é. Os seus leitores sabiam, Paulo sabia, mas a verdade, queridos, é que nós não sabemos. Então, de já eu preparo-vos para uma verdade. Qualquer que seja a opinião que eu adotar, qualquer que seja a opinião defendida por você que está me ouvindo, qualquer que seja o escritor, por renomado que ele seja, qualquer que seja a opinião que ele defender, não passa de uma especulação. Ok? Qualquer que seja a opinião que eu ou você defender, quem é que está impedindo a manifestação do anticristo, não passa de uma especulação. Porém, isso não quer dizer que, se especulando, esteja errado. Acontece que a especulação, se ela está certa, a minha especulação, não está claro. Se eu defender que aquele que está detendo é A, B ou C, eu posso estar acertando. Mas não está claro quem é que está detendo, ok? Então vamos partir aqui para as várias interpretações. No cristianismo primitivo era corrente a ideia, Tertuliano defendia isso, Santo Agostinho abordou essa ideia. Então era comum entre os pais da igreja e acreditava-se que aquele que detinha a manifestação do anticristo era o Império Romano. O Império Romano era aquele que estava segurando a manifestação do anticristo. Todavia o Império Romano caiu e o anticristo nunca apareceu. Ok? Então já descarta-se essa interpretação. Já descarta-se esta interpretação. Outros dizem que aquele que está detendo é o arcanjo Miguel. Volto a lhe falar. Essa interpretação pode estar correta? Ela pode estar correta. O problema é que o texto não está dizendo isso, né? E falta-nos base bíblica para defender que é o arcanjo Miguel. Nada contra, pode ser o arcanjo Miguel, mas o texto não está dizendo isso. Outros dizem que é o próprio diabo que está detendo a manifestação do anticristo. Ou seja, está segurando, e o que o texto estaria dizendo é que o diabo, no seu tempo próprio ou no seu tempo apropriado,
revelará o anticristo, ou manifestará o anticristo ao mundo. Isso é possível? É possível. Mas o texto não está dizendo isso. Ok? Não está dizendo isso. Outros dizem que aquele que está detendo a manifestação do anticristo é a igreja. Essa ideia ela é bastante popular hoje na igreja odierna. Principalmente os irmãos pré-tribulacionistas, eles sustentam que é a igreja quem está impedindo a manifestação do anticristo. E aí eles aproveitam dessa ideia para dizer que quando a igreja for tirada da terra para o céu, antes da grande tribulação, então o anticristo será revelado. Essa ideia ela é muito interessante, mas ela também não pode ser provada à luz da Bíblia Sagrada. Principalmente a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Essa aí ela é facilmente derrubada. A ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, essa a gente pode afirmar categoricamente agora que ela pode ser derrubada à luz da Bíblia Sagrada. Não é possível se provar biblicamente que a igreja será arrebatada para o céu antes da grande tribulação. Todavia, a ideia de que aquele que está detendo é a igreja, guarde bem, a ideia de que aquele que está detendo o anticristo é a igreja, o que não implica num arrebatamento para o céu antes da grande tribulação, mas simplesmente de que a igreja está detendo a manifestação do anticristo é uma ideia possível. Que eu estou sendo o mais honesto possível e não estou revelando para vocês aqui que eu não estou com nenhum amargor contra o pré-tribulacionismo. Não é porque eu não seja pré-tribulacionista que eu vou rejeitar a ideia de que a igreja poderá estar em foco. Não, a igreja poderá ser aquilo que está impedindo a manifestação do anticristo. Porém, o texto não diz isso. Nós temos que ser muito honestos. Ainda há outros que dizem que o Espírito Santo é aquele que está detendo a manifestação do anticristo. Mas a semelhança das outras passagens, o texto também não diz o que é. Pode ser o Espírito Santo? Pode ser o Espírito Santo. Mas o texto não está dizendo isso. Professor, qual é a sua opinião? Bom, aqui eu vou manifestar a minha opinião. Embora tal como os outros não possam provar, eu também não, mas eu vou aqui manifestar a minha opinião. A minha opinião é de que quem está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu quero ler aqui uma nota no Novo Testamento interpretado do Dr. Russell Norman Champlin. Vejamos o que ele diz sobre a questão. Eu vou ler bem aqui. Por essa razão é que ainda outro grupo de eruditos pensa que Deus, ou mais precisamente o Espírito Santo, que está no mundo, é o poder refriador do anticristo, embora nada seja dito nas Escrituras em confirmação a essa ideia. Mas o poder do anticristo é pintado como tão grande absoluto que é razoável supormos que somente o poder divino e, por conseguinte, o poder do Espírito Santo é que pode controlá-lo devidamente até o tempo determinado para o seu surgimento. A ideia de que o Espírito Santo é o poder refreador do anticristo provavelmente é a mais popular na moderna igreja evangélica. E note-se que a mesma já existia pelo menos desde os dias de Crisóstomo, como uma das explicações possíveis, pois ele anotou tal ideia em seus comentários sobre a presente passagem. Então, o Dr. Russell Norman Champlin, eu li aqui Novo Testamento interpretado, volume... Aqui eu tenho o volume 5, ok? E a página é 245. Então, o Dr. Russell Norman Champlin, ele é favorável à ideia de que seja o Espírito Santo. E como eu já falei, embora ninguém possa provar nada, qualquer que seja a sua ideia que você venha defender, você não pode provar,
Assim como nós que defendemos que é o Espírito Santo também não podemos provar. Mas, entre as ideias abordadas, eu penso que a ideia que mais se aproxima daquilo que poderíamos encontrar no texto de forma clara é o Espírito Santo. Ok? Então, o Espírito Santo é quem está detendo a manifestação do anticristo. Professor, e essa ideia de que será tirado? Será tirado para onde? O Espírito Santo ele não precisa ser tirado para lugar nenhum. Isso aqui é uma figura de linguagem. Ora, o que o texto diz? Somente é um que detém até que do meio seja tirado. Aqui nós temos uma figura de linguagem. O que Paulo tem em mente aqui, figuradamente falando, é como se o Espírito Santo estivesse no caminho, impedindo que o anticristo avançasse, impedindo que ele se manifestasse. É como se ele estivesse na porta e o anticristo não pode ultrapassar aquele limite, ele não pode passar, ele não pode se revelar enquanto o Espírito Santo estiver no meio. Aqui nós temos uma figura de linguagem desenhando o Espírito Santo como alguém que está impedindo que o anticristo ultrapasse os limites, que ele se manifeste. Então, figuradamente falando, o Espírito Santo será retirado, ou seja, sairá do meio do caminho. Ele vai abrir o caminho para que o anticristo se manifeste. É isso que Paulo tem em mente. Mas de forma nenhuma a manifestação do anticristo implica na subida do Espírito Santo para o céu, conforme propuseram alguns pré-tribulacionistas, que hoje até mesmo a maioria dos pré-tribulacionistas rejeitam a ideia de que o Espírito Santo será tirado da terra. Os próprios pré-tribulacionistas, que aceitam que o Espírito Santo e a igreja está em foco, todavia eles dizem que o Espírito Santo não será removido da terra. Eles mesmos, pré-tribulacionistas, dizem que o Espírito Santo é quem está detendo, juntamente com a igreja, mas que somente a igreja será arrebatada e o Espírito Santo ficará. Nisso aí nós vemos, obviamente, uma incoerência, né? Uma incoerência, tá certo? Porque se a igreja será arrebatada, se é válido ser tirado para o céu para a igreja, também deve ser válido para o Espírito Santo. Agora, se não é válido para o Espírito Santo ser tirado do meio, ser arrebatado para o céu, isso não é válido para o Espírito Santo, também não é válido para a igreja, porque onde está o Espírito está a igreja. E a ideia de que o Espírito Santo é Deus e que ele não pode sair da terra, é óbvio que é verdade. É óbvio que é verdade. Ele não pode, ele jamais vai sair da terra. Assim como também ele não sai do céu, assim como também ele não sai do inferno. O Espírito Santo, na qualidade de Deus, ele está em todo lugar. Então, por aí você vê que é uma figura de linguagem dizer até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado, ou seja removido. Então, queridos, eu espero ter contribuído para o seu conhecimento. Ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. E eu gostaria de te pedir para você divulgar esse trabalho. Me ajude a aumentar a inscrição do meu canal. Ok? Propague esse trabalho. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.